Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro. Eu sou André Luiz Oliveira e você sabe que aqui, a cada episódio, tem um bate-papo rico em conhecimento, em informações, um bate-papo que leva para você até mesmo conteúdo de utilidade pública. E hoje não vai ser diferente. Hoje eu tenho um convidado aqui especial. Mas antes, eu quero deixar alguns recados para você. De repente você está chegando aqui pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, pela 10ª vez e ainda não se inscreveu no nosso canal. Por quê? Que braveza é essa com a gente? Então dá essa moral, se inscreve no nosso canal, aproveita, ativa o sininho lá das notificações, que aí toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube ele irá notificar, ele irá te avisar que tem um vídeo novo. Assim você não perde nada, fica atualizado toda vez com um novo episódio do podcast. Olha só que bacana, hein? Também nosso podcast ele está lá na programação da Croma Mais TV. Então acessa lá www.tvcroma.com.br. Acompanha a gente lá, dá essa moral também pra gente lá na Croma Mais TV. Nosso podcast está lá nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, entre outras. E os cortes depois vão lá para as minhas redes sociais, @André Luiz Oliveira Oficial. Quero ver você em todos os lugares, hein? Nas redes sociais, no YouTube, nas plataformas, na Croma Mais TV. Muito bom ter você em todas essas redes acompanhando esse meu trabalho. E também vou aproveitar e pedir para você, comente aqui o que você está achando dos episódios, o que você está achando de cada bate-papo. Se ficou alguma dúvida, vai lá, coloca no comentário, vou respondendo essas dúvidas. Poxa, é sempre muito bom ouvir a sua opinião. Também pegue e compartilhe esse episódio com o maior número de pessoas que você conhece, que você puder compartilhar. Primeiro, tenho certeza que as pessoas vão te agradecer, porque você vai estar compartilhando com elas informações de qualidade. Aqui não tem fake news, aqui não tem historinha para boi dormir, aqui tem conhecimento, conteúdo informativo de qualidade. Além disso, o YouTube, a partir do momento que você começa a compartilhar, curtir, comentar, o YouTube também vê a relevância do nosso conteúdo e começa a compartilhar automaticamente com outras pessoas, começa a mostrar o nosso podcast para muitas outras pessoas. Poxa, não é bacana, né? O nosso conteúdo, nosso ponto de encontro, cada vez mais chegando a outras pessoas, é algo espetacular, sensacional. Eu tenho certeza que vocês irão me ajudar nessa empreitada, nesse trabalho de divulgação. Combinado? E hoje aqui a gente vai bater um bate-papo muito importante sobre um assunto que está em moda, mas não da forma como nós iremos abordar aqui hoje. Porque muita gente fala a respeito das questões das mulheres, né, dos direitos das mulheres, da violência contra as mulheres, do machismo estrutural. E isso é louvável, tem que ser abordado sim. Mas hoje nós vamos abordar esse mesmo assunto sobre uma outra ótica, uma ótica da masculinidade saudável, como é que o homem ele pode trabalhar essa masculinidade de uma forma diferente, talvez, do que ele foi ensinado, de uma forma diferente da qual ele está acostumado, sobre uma outra ótica. Então, assim, vamos falar hoje algo que todos conhecemos, mas poucos param para refletir. O que significa ser homem nos dias de hoje? Será que realmente precisamos continuar carregando o peso de uma masculinidade que nos ensina a esconder os sentimentos, a resolver tudo sozinho e a competir o tempo todo? Será que é preciso sempre ser o forte, o vulnerável? Este episódio é um convite para quem quer entender como podemos transformar essa ideia ultrapassada em algo que realmente faça sentido.
e traga bem-estar, tanto para nós mesmos quanto para quem está ao nosso redor. Hoje vamos explorar a masculinidade saudável, aquela que abraça a vulnerabilidade como parte da coragem, que valoriza a parceria em vez da dominação e que não se acanha em pedir ajuda quando é preciso. Prepare-se para uma conversa que questiona os estereótipos e revela os passos praticados para uma vida mais autêntica e conectada. Uma nova visão sobre o que é ser homem, mais humana, mais justa e, acima de tudo, mais verdadeira. Bem-vindo ao início de uma jornada de transformação pessoal e social e fique com a gente. Descubra como a masculinidade pode sim ser saudável, inclusiva e cheia de empatia. E para esse meu bate-papo, para esse nosso bate-papo de hoje, eu tenho o privilégio de receber um convidado cuja trajetória ilustra o que é estar na linha de frente de uma nova visão sobre masculinidade. Ele começou sua carreira no mundo corporativo, navegando entre números e metas, mas foi no trabalho com o desenvolvimento pessoal e o intercâmbio educacional que encontrou sua verdadeira vocação: ajudar pessoas a se conectarem consigo mesmas e com outros de maneira mais autêntica e empática. Com formação em psicanálise, estudo em psicologia e uma experiência sólida, nosso convidado se dedica a facilitar rodas de conversa sobre masculinidade saudável, criando espaços onde homens podem explorar suas vulnerabilidades, descobrir estereótipos e ressignificar seu papel na sociedade e na família. Sua prática como psicanalista e terapeuta intercultural é marcada pelo compromisso com a inclusão, a empatia e o crescimento pessoal. É com muita honra que eu recebo aqui Danilo Moreno. Tudo bom, Danilo? Rapaz, tudo bem, tudo ótimo. Que introdução bacana aí, sobre o tema e sobre a minha pessoa, assim, né? Às vezes a gente escuta as pessoas falando sobre nós, eu não acredito muito tudo nisso, não, né? Eu Mas escrevi com base no que você me mandou. exatamente assim, eu sou tudo isso aí que você falou e às vezes eu paro pra pensar, caramba, eu sou tudo isso, né? Ou eu sou só isso, mas falou muito bem a introdução, falou muito bem sobre o que eu sou, né? Eu vim desse mundo, um pouco do mundo corporativo, né? Mas eu comecei a lidar com pessoas durante faz um tempo já tem uns 13 anos, quando eu comecei o intercâmbio, né? Trabalhar na área de intercâmbio, lidar com pessoas, e aí vim da área educacional, né? Que é o intercâmbio, e depois comecei a psicanálise, e agora estou em clínica psicanalítica, facilitando rodas, e vou muito por esse caminho do machismo mesmo, assim, de discutir o machismo com a sociedade, né? Sim. Danilo, prazer enorme tê-lo aqui. E para a gente começar esse bate-papo, vamos pegar essa tua origem, porque você veio do mundo corporativo, você tem a formação em administração, entrou no intercâmbio por conta de um intercâmbio que você fez, que a gente vinha conversando aqui pouco Sim, antes de iniciarmos exato. esse bate-papo. E queria que você falasse para quem está nos assistindo o que te levou efetivamente, aonde que você, qual foi o momento que você falou, putz, eu vou seguir pelo lado do desenvolvimento humano, da psicologia, da psicanálise. Olha, eu sempre gostei de falar com pessoas, assim, né? Eu sempre fui muito comunicativo, assim, eu sou um pouco tímido, mas eu me conecto a pessoas. Eu não sou um cara que sai aparecendo, falando alto, assim, mas eu sou o cara que sento no ônibus e converso com a pessoa do lado, né? Me conecto muito fácil às pessoas. E sempre tive essa visão, né? Meus pais me ensinaram muito isso, ter essa visão para olhar o próximo, né? E aí eu lembro um fato que aconteceu numa empresa que eu trabalhava, que eu trabalhava com números, né? Orçamento, realizado versus orçado, essas coisas, e aí um dia acabou a luz na empresa. Acabou a luz, não, quebrou o ar-condicionado. E aí foi uma loucura, assim, pô, não tem ar-condicionado, não tem ar-condicionado, era uma operação de call center, né?
Imagina um galpão com uma operação gigante ali de umas 500, 600 pessoas sem ar-condicionado. Aí o que que fizeram? Foram lá e deram sorvete pra galera. Pô, os caras estão no calor ali, vamos dar um picolé porque eles vão ficar felizes, né? Aí esse dia me bateu na minha cabeça que eu não estava fazendo um bom trabalho, assim. Eu não estava no meu propósito. Porque na hora que bateu aquilo, eu falei, pô, a gente vai gastar. O tanto que a gente gasta de picolé é mais barato do que 2, 3 horas de ar-condicionado ligado, um dia de ar-condicionado ligado. E logo o pessoal percebeu isso. Eu falei, não vai demorar muito para essa empresa começar a quebrar o ar-condicionado uma vez por semana para economizar um tempo, assim, né? E aí eu Sim. analisei isso nos números. E aí eu falei, cara, eu não posso pensar muito nos números e economizar e deixar essas pessoas passando calor e sendo xingado num ambiente de call center, assim, que é um caos, assim, né? E eu falei, putz, eu preciso trabalhar com pessoas, não dá para eu trabalhar só com números e ver essas realidades através de números, né? E aí acabei sendo mandado embora dessa empresa na sequência, assim, e aí comecei a trabalhar com pessoas. Uhum. E, e, e é bem interessante isso, né, Danilo? Que quando você trabalha com números, o número é frio. Um mais um, ele vai dar dois, né? E quando você começa a trabalhar com pessoas, pessoas são variáveis. A gente nunca sabe. O Danilo é diferente do Uhum, André. uhum, Apesar de ter muitas semelhanças, uhum, como no caso, homens brancos, uhum, idades muito próximas, com barba, mas ao mesmo tempo diferentes, né? exato, exato. O número diz. O número diz muitas coisas, né? Eu ainda sou um cara muito dos números, eu fico. Onde eu bato o olho, eu tô analisando os números, né? Mas aí, os números dizem uma coisa que a gente precisa entender também como a gente chegou nesses números. E aí que a gente precisa chegar nas pessoas, né? Então, por exemplo, eu trabalhava com os índices de turnover, né? Que é quanto as pessoas deixam o trabalho, em quanto tempo Uhum, deixam o trabalho, ou então de número de faltas. E aí, quando, vamos resolver esse turnover, vamos resolver o absenteísmo. Aí, vamos fazer o quê? Vamos dar mais treinamento, vamos dar mais vale transporte para as pessoas não faltarem e tal. Mas, pô, não vai. Por que não vai entender por que essas pessoas estão indo embora do trabalho, sabe? Pô, se tem um problema na sua empresa, é por isso que as pessoas estão indo embora. Se sua uhum, empresa fosse bacana, elas estariam lá, sim. né? Por que estão faltando? Será que essas pessoas estão lidando com pessoas doentes dentro da casa delas? Será que elas estão ficando doentes por conta do ambiente de trabalho? Sabe? Então, acho que é muito importante a gente olhar mais do que olhar as pessoas, e aí, se a gente mudar as pessoas, a gente consegue mudar esses números ruins, né? O problema é que quando a gente vai conversar, tentar fazer essas mudanças, e aí as pessoas que ficam olhando o número, eles querem o resultado através de um número. Então, Sim. quanto mais treinamento, eu consigo calcular o número de treinamentos, os números de pessoas que a gente atingiu com esses treinamentos e o que voltou pra gente. Agora, quando eu dou um abraço no meu funcionário ali do lado, eu não sei o que impactou nele. Eu não sei o quanto isso vai retornar na minha produção, mas com certeza vai retornar, entendeu? Então, essa é a Sim. diferença de lidar com o número e lidar com as pessoas. E você encontrou seu propósito através do desenvolvimento de pessoas, né? Da psicologia, da psicanálise. Uhum. E o que que mudou na sua forma de olhar as pessoas? Olha, essa pergunta é difícil. É difícil. Sabe, André, o que eu gosto de conversar com pessoas é que cada conversa me impacta, cada história me impacta, né? Então, eu acabei de terminar um trabalho voluntário no INCOR, né? Hospital do Coração. E aí lá eu entrava para conversar com pessoas nos leitos, às vezes na brinquedoteca onde via as crianças assim. E aí era um impacto muito grande, né? Então eu vejo uma pessoa que está numa fila do coração esperando 6 meses ali
E aí, às vezes, meu dia tá ruim, eu entro numa pessoa que tá 6 meses no hospital e essa pessoa tá sorrindo. Então, isso, eu falo, cara, como preciso mudar minha vida. Eu não posso estar triste enquanto essa pessoa que tá ali num problema muito maior que o meu está sorrindo. Não que meus problemas não tenham, não sejam menor ou maior, assim. Mas o jeito que as pessoas vão lidar com a vida me impacta de uma forma muito grande. E eu vou construindo a minha história, a minha vida através das histórias dos outros, né? Então, pô, eu tenho 38 anos, e acho que é um tempo muito curto de vida, né? Para ter uma Uhum. experiência, né? Eu tenho, óbvio, sou um cara vivido, já morei fora do país, já morei no Rio de Janeiro, já trabalhei em vários trabalhos diferentes, assim. Não sou uma pessoa muito morna, assim, mas quando eu vejo a experiência que o outro viveu, eu falo, putz, esse pode ser um caminho, né? Eu vou ver o que esse cara tá falando, pô, é uma experiência bacana, eu vou me impactar com as pessoas. Então as pessoas me impactam com as histórias dela. E aí eu vou estudar a psicanálise, eu vou estudar a psicologia para tentar ajudar as pessoas que, de uma certa forma, têm uma necessidade, e aí, com isso, com conteúdo, com teorias, eu posso ajudar as pessoas que têm uma necessidade, assim, né? Então, por isso que eu fui escolher esse caminho. Mas eu acho que às vezes, uma conversa num boteco é muito mais enriquecedora do que um livro de 600 páginas. É a prática, né? É a prática. É a prática. E a gente vive um mundo onde as pessoas não estão querendo se conectar, né? Sim. Eu vim para cá de transporte público, né? E eu sou muito observador, né? Eu sentei no metrô, peguei ali na República, cheguei até aqui a Vila Matilde e todo mundo no celular, ninguém se conversando, ninguém fala nada com ninguém, né? Uhum. Todo mundo preso num mundinho, não vou diminuir, mas num mundo virtual, assim, né? Uhum. Isso me incomoda muito, porque a experiência está aqui do seu lado. É um senhor que está sentado do seu lado que vai te contar uma história que vai ajudar você a mudar a sua vida, né? Sim. Muito mais do que 30 segundos de um TikTok, né? Que talvez se esse senhor estivesse contando a vida dele no TikTok, Exato, essa pessoa estaria ali acompanhando. exato. Estaria acompanhando, é verdade. Mas ele tá ali do lado e eu não tô vendo essa pessoa. Então as pessoas têm muito para contribuir, né, com a vida com a vida dos outros, com as histórias dos outros, né, saber o Sim, que é certo e errado, para te ajudar a validar suas ideias, né. Então conversar com humanos é muito bom, eu gosto muito, assim. realmente. E assim, Danilo, o que que te levou a iniciar esse olhar para a questão da masculinidade? Olha, foi um relacionamento que eu tive, né, Aham. tive uma relação com uma pessoa, o relacionamento não era bom, né, e essa pessoa vivia me acusando que eu era uma pessoa machista, né? E de fato eu era e sou uma pessoa machista porque o machismo está enraizado na sociedade, né? Uhum. Mas ela não conseguia me explicar por que eu era machista, né? E aí, quando uma pessoa me traz uma informação, me acusa ou me aponta um defeito meu, eu primeiro eu quero estudar, né? Vou reconhecer esse defeito, né? Não sou um cara que saiu na defensiva, eu não sou machista e acabou. Então eu fui estudar o que é o machismo, quais são os comportamentos machistas, né? Porque até mesmo eu tenho meus pais, eles são muito progressistas assim, né? Eles são pessoas à frente do tempo deles. Uhum. Então, por exemplo, meu pai, quando no 1990, eu era criança, ele falava para os amigos dele que ele ajudava em casa. Pô, eu ajudo minha mulher em casa. Isso hoje é machismo, mas em 1990 não era, né? O cara que chegava em casa e ia ajudar a mulher a fazer a comida, cuidar das crianças e limpar a casa, esse cara ele não era visto como um macho, né? Ele era visto como um pau mandado, como se dizia na época. Sim.
Só que ele já era à frente do tempo dele. Então eu não me considerava muito machista por conta disso. Eu nunca fui um cara que arrumei briga na rua, né? Nunca saí na Uhum. porrada com ninguém, né? Não sou um cara que sempre tratei bem as mulheres. Sempre fui um cara que eu tive muito mais amizades com mulheres do que com homem, Uhum. né? E então eu achava que eu não era machista, né? Pô, trato bem as mulheres, né? Ajudo em casa, então eu não sou um cara machista. Aí ela me acusando, eu fui estudar o machismo, procurar rodas de conversas, fui ler livros do antimachismo, fui me aproximar do feminismo, né? Que é esse Uhum. movimento feminista é um movimento que nos aponta a direção para onde a gente quer ir, né? A gente não pode diminuir esse movimento nunca, né? Eu acho que Correto. todo movimento às vezes pode ser um pouco acima do tom, às vezes não, mas a gente não pode menosprezar esse movimento Eu costumo feminista. falar, Danilo, que assim, tudo que é extremo, tudo que é extremo é um problema, Uhum, né? Extrema direita, extrema esquerda, extremo machismo, extremo feminismo, extremo, tudo que é extremo é problemático, né? Mas de fato, o movimento feminista, assim como outros movimentos, eles têm que ser olhados com carinho, uhum, com respeito, porque eles querem mostrar para a sociedade algo que a sociedade não está enxergando, não está vendo naquele momento, uhum. né? É por aí o caminho? Sim, é por aí. E os movimentos em gerais, eles surgem quando eles estão sufocados, né? Sim. Quando um coletivo está sufocado, eles se juntam e falam, cara, não dá mais. E aí eles não. É difícil nascer um movimento de uma forma de muito afeto, pacífica, né? Uhum. Porque as pessoas já estão de saco cheio, né? As mulheres já estavam de saco cheio do que são feito com elas, né? Sim. Dessa falta de equidade. Pô, as mulheres começaram a votar não faz muito tempo, né? Então a gente precisava ouvir isso, né? E aí eu fui estudar o feminismo, fui estudar o antimachismo, que é a nossa luta, nós homens, né? O movimento feminista fala que a gente não pode ser feminista porque nós somos homens, né? Então Uhum. nós temos que ser antimachista, nossa luta tem que ser a luta antimachista. E aí, quando eu vou estudar o machismo, eu entendo que eu também sofro machismo, né? Então nós homens também nós sofremos machismo. A gente vive, né, uma sociedade piramidal, certo? A gente vive um sistema capitalista, né? Uhum. Aqui no Brasil e 99% do 0,9% do mundo é machista. Então, Sim. a, o meu pensamento é, em cima dessa pirâmide tem um velho branco bilionário, né? Uhum. Ele está no ponto da pirâmide. E aí, abaixo disso, todo mundo sofre o problema, o que esse velho faz com a gente, né? Então, abaixo dele está o filho, que é um cara forte, musculoso, e esse filho tá acertando a cabeça dos amigos dele, que é forte, musculoso, mas não é tão rico que nem ele. E aí, abaixo desse grupo dos amigos do filho, ele tá, tá as mulheres, né? Aí abaixo das mulheres vem os homens pretos, né? Das mulheres brancas vem os homens pretos, e aí vem as mulheres pretas, e aí lá embaixo da pirâmide, sem contar as crianças, né? Estão ali as mulheres trans, e então todo mundo sofre o machismo, né? Uhum. O problema é que nós homens, a gente tem uma força, e aí, em vez de a gente lutar para cima, a gente vai transmitindo isso para baixo, né? Então eu só transmito o machismo para baixo porque eu estou sofrendo machismo, né? Só que muitas vezes a gente não vai assumir que a gente está sofrendo machismo, né? Então, pô, Sim. se eu apanho de um cara mais forte que eu, um outro cara, eu não vou falar que eu apanho, eu vou falar que eu bati, mas eu tô Uhum. apanhando de um cara mais forte que eu, né? Então a gente tá sofrendo machismo e a gente tá reproduzindo o machismo e a gente tá adoecendo a sociedade por conta disso, Sim. né? Então a gente só é machista porque a gente sofre o machismo.
E em todas as camadas sofre esse machismo. Então eu descobri isso através desses estudos. E aí eu pensei, pô, eu preciso retransmitir esse conhecimento que eu tenho e ajudar outras pessoas e trazer uma discussão para a sociedade, né, de como a gente precisa mudar os nossos comportamentos para deixar umas coisas um pouco mais saudável para todo mundo, não é só para os homens não, né? Uhum. Aqui eu acho que a gente sofre muito, a gente sofre calado, né? Os homens sofrem muito Ó, calado. sim. E aí tudo que está preso sai como? Sai na forma violenta, sai na forma do controle, né? Por isso que nós somos essas pessoas machistas. E você, Danilo, é, por conta dessa questão, você com mais dois amigos montaram um grupo, de Aham, uma certa forma é um movimento, aham. né? Que até tava olhando lá, vocês têm um perfil no Instagram, tem um site também. Fala um pouquinho desse grupo, desse movimento. Esse movimento a gente chama de um coletivo, né? A gente vai Aham. buscar uma coisa, tem um projeto de uma coisa maior, mas por enquanto a gente está chamando de coletivo, né? O coletivo Arandu. E dentro desse coletivo a gente tem um projeto de rodas de conversas que está no nosso Instagram lá, é Masculinidade e Afeto, Sim. né? Então juntamos nós três, tem o Léo, Leonardo Massac, que é psicólogo também, psicólogo clínico, tem o Giovanni Paulino, que é psicanalista também, psicólogo, ele Uhum. trabalha no SUS, é um cara que trabalhou muito ele faz roda de conversa com homens que me falta a palavra agora, mas pessoas que cometeram crimes e a justiça manda esses homens participar Normalmente, crime de violência de violência doméstica. doméstica, é isso. Ele conversa com esses homens, né? Mas ele nunca pensou nessas rodas de masculinidade saudável. Aí eu falei, cara, vamos juntar nossas forças aqui, né? Vamos bater um papo com a rapaziada pra gente poder ajudar a sociedade. E aí juntou os três, e aí nosso primeiro projeto dentro desse coletivo Arandu aí são essas rodas de conversas. A gente está na sexta roda, né? Ah, A gente mudou um pouco porque a gente está em teste ainda, mas agora está online às quartas-feiras, né? Então, se alguém quiser saber mais, é @masculinidade e afeto, tudo junto, né? Que é isso, a gente quer conversar com os homens, né? uhum. E em forma de afeto, né? Porque assim, se a gente for conversar na porrada, homem com homem vai sair na porrada. Então eu acho que o amor é transformador, assim, né? Quando a gente conversa calmo, quando a gente consegue falar, cara, traz sua dor pra mim, que eu vou te ajudar com essa dor, a gente vai escutar a sua dor, eu vou te falar a minha, porque tem muito disso também, André. Às vezes você tá sofrendo um problema que você acha que você é a única pessoa que sofre esse problema, né? E aí, como homens não conversam, ele não sabe que o amigo dele do lado. Homem, quando se junta, é pra falar de futebol, Exato, é para falar de mulher, é exato, pra falar de negócios, exato. é pra falar de outros assuntos menos do problema que ele tá passando, pra falar das emoções, Uhum, de, até mesmo de saúde. Questões de saúde é difícil o homem falar. exatamente, exatamente. Aproveitando, eu já faço. Por que que o homem tem essa dificuldade de, de demonstrar as vulnerabilidades deles, as emoções? É porque o homem não pode falhar, né? O homem, ele tem um aprendizado assim na sociedade que ele não pode falhar. Então, quando você vai para uma guerra, se você fala para o seu inimigo o seu ponto fraco, sua vulnerabilidade, você vai perder a guerra ali, né? Então, o homem ele Uhum. tá sempre em guerra. Ele tá sempre, cara, eu preciso vencer essa, e mais essa, e mais essa. Então, ele não vai se colocar vulnerável, né? E é engraçado porque nós homens não sabemos o poder da vulnerabilidade, né? Se você se colocar vulnerável, é um impacto que você tem na sua vida que é muito grande, né? Eu li um livro
da Brené Brown, né? A Coragem de Ser Imperfeito. E esse foi um livro que mudou a minha vida. Eu indico, e cada roda que a gente vai tendo, a gente vai indicando livros e filmes, assim, eu indiquei na primeira, assim. E aí, quando eu entendi o que é se deixar vulnerável, colocar as coisas para fora, eu fui ganhando muito mais carinho do que eu já ganhava, né? Eu sou um cara muito afetuoso, assim, eu sou um cara que gosto muito de carinho, gosto muito de trocar. E aí, eu sempre me coloquei um pouco vulnerável, não muito, né? Sempre fui um cara de falar para as pessoas que eu amava elas, até os meus amigos, assim, meus amigos homens, sempre fui esse cara. Mas quando eu fui entender o que era vulnerabilidade e eu colocava meus defeitos para todo mundo, as pessoas foram me ajudando. Lógico que tem um ou outro que vai te ferrar por conta disso. Né? Meu primeiro ato que eu fui fazer de vulnerabilidade me quebrou inteiro. Assim, foi uma situação que até foi com esse ex-relacionamento, assim, e eu falei, putz, não dá pra ser vulnerável não, porque me destruiu, assim, o que aconteceu. Mas depois eu fui contando para as pessoas e as pessoas te dão mais carinho, você fala, pô, esse cara é um cara sensível, esse cara também sente dor que nem eu sinto, né? E aí os homens não acham que ninguém sente dor, né? Eles não falam o problema que tem no relacionamento, não falam a angústia que tem com a educação dos filhos, né? Como que você vai, por exemplo, ser o gerente de uma empresa e vai chegar pro seu chefe e falar, pô, tô com medo de não atingir a meta esse mês, Sim. né? Você vai colocar essa vulnerabilidade e você vai achar que você vai ser mandado embora. Pode ser que seja, né? Se o seu chefe não entender qual que é o seu medo, né? Não entender que você está pedindo uma ajuda que vai contribuir com o objetivo coletivo da empresa, né? Mas as pessoas têm esse medo de ser atacado. Eu acho que vai perder toda vez que se colocar em vulnerabilidade. O homem tem muito esse medo, né? É o medo de não conseguir ser o chefe de família, né? Que na verdade hoje há uma dupla não, uma responsabilidade conjunta do homem com a mulher, né? Mas o medo de não trazer o retorno financeiro, não proporcionar para a família ah, uma boa condição, né? Eu vejo muitos homens ah, que se sentem vulneráveis, mas que não expõem, quando às vezes a esposa, a companheira, tem um salário, um cargo melhor do que ele, né? Vejo muitos homens que às vezes gostariam de participar melhor da educação dos filhos, mas por contas estrutural da própria sociedade, que fala que a educação dos filhos compete à mulher, então ele se omite um pouco dessa participação. Então, eu queria que você falasse um pouco mais, Danilo, dessa questão da estrutural, desse machismo estrutural, desse machismo que a sociedade acaba impondo ao homem, que faz até que o homem esconda um pouco dos sentimentos, que o homem não pode chorar, que o, o homem não pode, às vezes, demonstrar o carinho, o afeto, o sentimento pela outra pessoa, né? Exato. Assim, eu tenho uma outra opinião sobre isso, né? Que nossa sociedade tem influência de religiões, né? Sim. Religiões cristãs e outras religiões, mas a maioria das religiões colocam o homem, o masculino, como a força maior, Como ser perfeito. como ser perfeito. Isso, os judeus são assim, os cristãos são assim, a maioria das religiões são assim. Os gregos já eram assim, Os gregos, os mas os romanos. gregos e os romanos eles eram mais livres, né? É. Eles tinham a questão da força, mas eles eram mais livres, como os paternos, assim. Os romanos não, mas os gregos sim. E aí a gente vive, aí eu vou um pouco para psicanálise, né? O Sim. nosso inconsciente, eu não estou criticando religião nenhuma, tá? Não.
Eu acho até que religião é muito importante cada um ter a sua que se sente confortável. Sim, mas é um fato Mas é um que fato, a maioria das religiões é são patriarcais. patriarcais, exato. E aí quando você coloca, liga o homem a Deus, né? Porque ninguém acha que Deus, ninguém, no seu inconsciente, Deus não é uma mulher, né? A maioria acha que é um homem, né? Até mesmo porque você pega os cristãos, liga a Jesus, Deus a Jesus Cristo, né? Então Imagem e pensei, imagem semelhança. e semelhança, exato. Então sempre acha que é o homem. Então o homem ele tem que ser quase perfeito, né? Então ele não pode falhar como um pai, né? E aí você vai ligar a mãe em quem? A mulher que vai trazer o afeto. O pai é o forte e a mulher é o afeto. Então por isso que vai deixar essa parte para a mãe e o pai vai ter que prover a família. Isso a gente aprende muito na religião, né? E eu acho que é essa influência que a gente tem, essa das poucas coisas ruins das religiões é isso, Uhum. né? E a sociedade é isso, patriarcal, né? E então acho aí tá a raiz do machismo, né? É a sociedade patriarcal. Mas a gente tem que trabalhar isso, né? Então, por exemplo, existe um movimento hoje para aumentar o período de licença paternidade. Sim. Pô, são 5 dias só. Aí o cara vai falar, mas por que o homem vai ficar em casa mais tempo? Mas se você, vamos supor que você tem uma empresa que tenha mais mulheres do que homem, né? Se o pai da criança está ajudando a cuidar no início, a mãe vai conseguir ter mais tempo também para trabalhar, né? Então aumenta a sua produção. Eu não gosto de falar muito de produção, né? Mas querendo ou não, aumente a sua produção. Vai deixar a mãe mais livre, né? E não existe nada que uma mãe faça que um pai não faça, a não ser amamentar, Sim. né? A não ser dar ali a teta, mas o resto, cara, não tem nada. Não tem nada que o homem não possa fazer. Ele não possa ser ensinado, né? Porque, tem o instinto materno. Então, concordo, tem o instinto Sim. materno. Uma mãe teve uma gestação ali de 9 meses, cria E um... por que que o homem não pode desenvolver o instinto paterno? Não, tem o instinto paterno, mas é diferente, né? É Hum. diferente, porque a mãe ficou com 9 meses com a criança, então ela já fez a ligação primeira que o pai, Sim. né? Mas de cuidado da questão física, assim, não tem nada que o homem não possa aprender, Uhum. né? Não tem nada que não possa aprender. Então, falta interesse também. Eu acho que os homens se escondem muito atrás disso, sabe? Tipo, Sim. não, né, esconde atrás desse patriarcal. A igreja fala para eu ser mais homem e ajudar menos em casa. Eu acho que, né, vamos tomar consciência e vamos redividir as coisas, né? Vamos abrir mão dos nossos privilégios, né? Porque não é muito mais fácil você ficar trabalhando no seu escritório até às 11, né? E chegar em casa, seu filho já está dormindo, você não escutou o choro do seu filho, você não deu As reclamações, os as reclamações, os pedidos. pedidos, as birras que uma criança tem que é Sim. normal, né? Aí você chega, fica até às 11, porque você trabalha, normalmente te dá prazer naquilo que você está trabalhando. Uhum. Você chega e fala, pô, mas eu estava trabalhando para trazer dinheiro para Exatamente. casa, né? Então os homens se escondem muito atrás disso também, não é No dia aquele... seguinte sai cedo, antes do filho acordar. É os privilégios que a gente tem, né? A gente fala, não, eu preciso trabalhar. Não, isso é o privilégio seu que você só trabalha, né? Uhum. Você não quer cuidar da sua prole, né? Você não quer cuidar da sua família, né? Sim. E aí é questão também do afeto, né? Porque tem muita gente que acha que dinheiro também é afeto, né? E dinheiro é necessário para a gente pagar nossos boletos, para a gente Uhum. poder ter conforto, para a gente ter acesso à saúde. Mas o afeto é o tempo de qualidade, é a palavra de afirmação, Sim. né? Prestar o serviço, né? É tudo isso. E a gente precisa também ter atenção nisso aí. E, Danilo, é tão gostoso. É, nós estamos gravando hoje, né? E Uhum. no dia ontem
foi dia de Halloween, Uhum. né? No prédio onde eu resido, o pessoal comemora Halloween, então a criançada fica toda alvoroçada, passando de andar em andar, apartamento em apartamento pedindo doces. E por conta de horário do escritório, trânsito e tudo mais, acabei chegando um pouquinho depois do início Uhum. da bagunça da molecada. Quando as minhas filhas passaram pelo meu apartamento, eu estava lá fantasiado. E ver esse rostinho delas, essa emoção, nossa, você tá aqui. Não tem o preço que pague, não tem trabalho que pague, né? Exato, exato. Eu tive muita sorte na família que eu nasci, viu, André. Eu, meu pai sempre, como eu te falei, meu pai é um cara à frente do tempo dele, assim. E aí, quando eu vou falar dos meus privilégios, um dos maiores privilégios que eu tenho é eu ter 38 anos e ter meus pais vivos Uhum, e bem casados, assim. E minha família vive em harmonia. Isso com 38 anos, poucas pessoas têm isso, né? sim. E meu pai sempre foi um cara que prezou pela qualidade de tempo, assim, né? Trabalhou muito, né? Uhum, Ele está nativo até hoje, tem 73 anos, está nativo até hoje. Mas o tempo de qualidade, né? A presença do pai não é só se estar junto ali, né? Então meu pai, por exemplo, ele chegava em casa às 9 horas da noite, todo dia, mais ou menos. Minha mãe chegava às 5 da tarde. E uma hora de. E aí eu ia dormir às 10, era mais ou menos essa regra em casa. Uma hora da presença do meu pai era uma hora tão prazerosa, assim. Ele era tão efetivo nas coisas que ele fazia, né? Ele ia cobrar lição, ele ia perguntar como foi meu dia, ou como tal. Era uma hora tão intensa, assim, que ele não precisava estar comigo o dia inteiro. Minha mãe ficava muito mais comigo, assim, também uma mãe bem presente, carinhosa. Mas uma hora já era o suficiente. E aí no final de semana a gente ficava muito tempo junto também. Eu ia, ele ia comprar material de construção, eu ia junto, assim. Então essa presença tem que se fazer com qualidade, né? sim. Porque às vezes você também tá 5, 6 horas com seu filho todo dia e tá no celular, tá falando de trabalho, Uhum, e isso e não tem essa qualidade. sim. E é importante, cara, tempo de qualidade com as crianças e com a família, com a parceira, com o parceiro. Uhum. É bem importante ter isso. Danilo, não sei se é uma visão que eu tenho, às vezes uma visão até equivocada, mas eu tenho percebido um pouco nos homens que a sociedade ela deve, com o tempo, evoluir, Uhum. né? Então, assim, quando a gente olha o modelo de homem, o machismo praticado, de repente, pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos bisavós e demais Uhum. antepassados, com os movimentos que nós temos hoje, feministas e tudo mais, quando chegasse em nós, ou de repente quando chegasse ali naquele primo mais novo, ou talvez aí nessa geração dos seus 30, 20 anos, até estaríamos até um pouco mais avançados nessa questão. Estaríamos numa Uhum. masculinidade mais saudável, né? Mas não é o que eu tenho percebido. Tenho percebido, principalmente essa geração, já falei isso aqui em outros episódios do podcast, que eu vejo essa geração nessa faixa dos 30 anos, de 30 a 20 anos, até um pouco mais machista, me fazendo lembrar os nossos avós, Uhum. né? Você também tem visto isso? Você que tem trabalhado mais próximo, que assim, uma visão é de alguém que está olhando a sociedade como um todo. Não é uma visão de um profissional que está ali Uhum. trabalhando com esse público-alvo. Como é que você tem olhado essa nova geração, esse novo modelo de homem que vem se formando? Olha, eu vejo evolução. Eu É. vejo evolução, sim. Se eu parar para comparar com a geração dos meus avós e a dos meus pais, foi o que eu te falei, né, uns minutos atrás.
Em 1990, quem ajudava a mulher era o antimachista, né? Sim. Hoje em dia, os caras já não falam isso, eu ajudo minha esposa, Uhum. né? Os caras têm a consciência do que tá certo, do que tá errado, de muitas das coisas. Ainda falta ter muita consciência, né? Mas eu acho que a geração mais nova vem sendo um pouco mais livre de uma questão de machismo, de uma questão mais na sexualidade, assim, sabe? É uma pessoa mais livre, eles não se prendem tanto a estar numa caixinha, né? Uhum. Então eu vejo evolução, sim. É que existe aonde que eu não vejo evolução? São várias camadas, né? Uhum. Eu não vejo evolução na questão do controle, né? Então eu via que, por exemplo, meu avô queria ter controle sobre minha avó, né? Meu Uhum. pai exerce um certo controle sobre minha mãe, e aí eu vejo as pessoas, os homens querer controlar as mulheres de alguma forma. Mudou o Uhum. tipo de controle? Mudou o tipo de controle, né? Mas ainda, e eu talvez seja um pouco do ser humano no geral, assim, mas ainda vejo os homens muito controlador, né? Aí até o que pode ou não pode hoje, os homens ainda estão controlando, mas assim, né? Quando a gente, por que que hoje existe a questão da equidade nas empresas? Existe essa discussão. Uhum. Porque o cara vai perder dinheiro se não tiver a equidade ali, entendeu? Entendi. Às vezes ele não quer de fato essa equidade, mas pô, eu vou abrir isso aqui, mas eu vou controlar de uma outra forma Uhum. isso aqui. Então eu acho que o controle, o homem não está querendo soltar a mão ainda, né? Mas em outras coisas de relacionamento tem melhorado um pouco, assim, eles têm ouvido mais, estão sendo um pouco mais abertos, né? Uhum. Eu sinto bastante isso, assim. O que eu falo, Danilo, é de uma geração, por exemplo, daquele CEO da escola de educação, que fala que nas empresas dele ele não vê mulheres liderando, Uhum, porque elas, por algum motivo ou outro, ela não tem o perfil, não reúne as condições, uhum, ou quando um outro, até recentemente candidato político, dizendo que mulheres não têm ah, as mesmas. O cérebro dela é menor, por isso que ela não tem a mesma atitude que o homem. E assim, eu vejo que esse tipo de pensamento tem sido replicado por um- por essa geração de 30, 20 anos, vem crescendo o número de violência uhum. doméstica, Ah, sim. né? Vem crescendo esse controle que você mencionou, Uhum. né? Eu falo nesse sentido. De fato, isso aí aumenta, né? Essa turma que você citou aí, que a gente trata como os red pills, né? Hum. São pessoas perigosas, né? Mas você vê que como é a questão do machismo e do capitalismo, né? Esses caras, eles estão falando para outros homens para criar negócios, Uhum. né? Esse candidato que eu acho que você está se referindo é um predador nato que quer, Sim, né? Se ele falar isso, ele vai encontrar mais uma dezenas de cara que pensa igual e vai fazer negócio com ele, sim. né? O da escola de educação é a mesma coisa, né? Então, pô, eu vou juntar. Porque é a questão da equidade ainda, né? Hoje ainda, se você pegar as estatísticas, os homens ainda estão no topo, Sim. né? Aí, se eu falar... Você quer ver um número interessante? Hoje, no Brasil, existem mais mulheres inscritas na Ordem dos Advogados do Uhum, que homens. Aí você pega e olha a lista de candidatos a presidente para a OAB São Paulo, Estado de São Paulo. Não tem uma mulher. Apesar da atual presidente ser uma mulher, uhum, dos candidatos, ela não está se candidatando à reeleição. Todos os candidatos
a presidente são homens. Na chapa há mulheres, algumas vices e tudo mais. Só que os candidatos à presidência não tem uma mulher, sendo que elas são a maioria. Elas são a maioria eleitoras, mas ainda assim a representatividade delas, por exemplo, num Congresso Nacional, é muito baixa, né? Exatamente. E aí, quando esses caras falam isso, eles vão fazer negócio com mais homens. Porque como os homens ainda estão no poder, e eu falo ainda porque a gente vai logo, logo, daqui uns 20 anos, a gente vai mudar esses números aí. Eu espero, assim. Então, como os homens ainda estão no poder, e qual o problema que o homem tem? O homem ele é privilegiado, né? Ele ainda tem a grana e ele ainda tem o poder. Se ele se juntar com os homens, eles vão perpetuar isso, né? Então, esses caras que querem perpetuar isso, ele vai falar uma besteira grande dessa, e aí vai vir um monte de cara falar, cara, vamos se juntar aqui pra gente não perder o nosso poder tão cedo, né? Por isso que eles vão falar isso, né? Para fazer business, para fazer negócio, para se perpetuar no poder, né? E aí, enquanto que você está falando das mulheres, a gente precisa realmente mudar isso, né? Então, Sim. por exemplo, meu voto, eu sempre... Meu voto, a primeira coisa que eu vejo é se é uma mulher, né? É que quando a gente vai votar, sei lá, para presidente, a gente tem um número menor, né? Tem 4, 5 candidatos e aí a gente não tem como escolher muito mais sobre isso. Mas quando a gente vai votar para vereador, para deputado, a gente consegue selecionar, pô, primeiro eu vou ver se é uma mulher, depois eu vou ver que lado que tá, se é de acordo com os meus pensamentos, né? Mas o meu primeiro voto é primeiro ser uma mulher. Quando eu vou escolher um livro para ler, né, eu quero ler mulheres. Uma forma de a gente mudar o machismo é isso aí. A gente, pô, vamos ler um livro, eu vou ler mulheres. E aí eu vejo mulheres pretas, né? Isso é a forma de a gente incentivar a mudança, né? Então, tô sempre, hoje eu quero fazer negócio, eu vou, pô, tem um cara aqui e uma mulher aqui. Eu vou fazer negócio com a mulher. Porque a sensibilidade que a mulher tem, né, de olhar as coisas, a gente estava falando, vou voltar um pouquinho ali, quando a gente estava falando de sensibilidade para cuidar das pessoas no trabalho. Elas estão anos-luz na nossa frente, né? Então, pô, se o cara dá abertura para uma mulher que é inteligente, tem toda a sensibilidade para cuidar de uma empresa, essa mulher vai acabar com o cara rapidinho. Entendeu? É por isso que o cara vai falar, não, é melhor não ter uma mulher. E aí existe também mulheres machistas, né? Que vai falar, esse cara tá certo. A mulher tem que estar em casa mesmo, né? E aí vai juntando essa galerinha que pensa isso e vai minando a gente de um tanto, né? Verdade. E, Danilo, como é que funciona essas rodas de conversas para falar de masculinidade saudável? Ó, André, a gente faz convite aberto no Instagram. Então pode entrar homens, né? E pessoas que se identificam como homens, né? A gente coloca isso no nosso convite, né? Que pode ser um homem trans ou uma mulher que esteja numa transição, né? Então, se identificou como homem, está ali para a gente conversar, independente do gênero, né? Independente da cor e do recorte social. A gente quer juntar mesmo para ter visões diferentes, né? Quanto mais pessoas diferentes para a gente, melhor, porque a gente vai construir uma masculinidade ampla, né? Sim. Então, a gente trata assim. A gente vem sempre com um tema, né? Normalmente vem com um tema. E a gente faz um tema, faz uma pergunta sobre esse tema e a gente pede para as pessoas responderem. Se quiserem, né? Porque as pessoas podem ficar só ouvindo se quiserem, né? Então, estamos ali. É um ambiente sempre seguro, né? A gente pede para as pessoas estarem de preferência sozinhas, num lugar onde ninguém esteja escutando a roda,
né? Uhum. E a gente sempre pede para eles falar em primeira pessoa. Para quê? Para não haver julgamento, né? E não dar palpite na dor do outro, né? Então, o cara fala, eu bati na minha mulher porque ela me deixou nervoso. Ninguém vai chegar nele e vai falar, você tá errado, você não deve bater na sua mulher. A gente sabe que ele não deve bater na sua mulher, mas a Uhum. gente tem que acolher esse cara, né? Sem ser de uma forma de que dizem passar pano, né? Uhum. Esse termo, sem fazer isso, né? Mas a gente se, pô, por que você bate nessa mulher? Qual que é a sua dor que te faz você bater na sua mulher, né? Então a gente pega isso, não critica e a gente sempre fala em primeira pessoa para não haver esse julgamento, né? E aí com isso a gente vai, se você conseguir, se você se identificar com aquele problema, você pode falar a sua experiência sobre o problema que aquele cara esteja falando, mas sem julgamento. Não há um espaço para julgamento, é um espaço para acolher, né? Como eu disse, nós somos machistas, mas nós também sofremos do machismo, né? Se esse cara tá Sim. batendo na mulher dele, algum tipo de machismo ele sofreu, né? Às vezes, muitas vezes do pai, Uhum. né? Muitas vezes pode ser que essa pessoa tenha sido abusada, sabe? Existe abuso entre homens e os homens não falam sobre isso, Sim. né? Então ali é um espaço realmente para a gente se abrir, para a gente entender as nossas dores e tentar organizar isso e, e ver como a gente traduz essas dores em comportamento, né? Em comportamento ruim, normalmente transforma em comportamento ruim, para a gente mudar esse comportamento ruim. Então é isso que a Uhum. gente faz nessas rodas. Então ela é aberta para quem quiser participar. E aí na próxima eu vou até mandar o convite para você pôr nas suas redes aí para nos Pode, mano. ajudar a ampliar essa rede. Será um prazer. E, Danilo, tem alguma história, ou dessas rodas, ou de alguma vivência tua que você possa compartilhar? Tem. Tem uma que é engraçado quando a gente está num set terapêutico ou numa roda dessa, a gente nunca sabe o que vai vir, né? Uhum. Porque eu não te conheço, não sei qual é a dor que você vai trazer para mim, né? E aí teve uma que foi, a gente estava falando sobre violência, né? E, e aí conversamos, cada um falou sobre como se acha violento, por que que é violento e tal. E, né, todos os homens nessa roda se identificou como violento, e explicou em que ponto que é violento. E aí tava terminando a roda e uma pessoa falou, cara, beleza, tá terminando a roda, deixa eu só falar mais uma coisa. Aí eu falei, pô, pode ficar à vontade. Era um homem preto, né? E aí ele falou assim, ó, eu sei que a gente tá aqui pra não falar de violência e tal. E ele falou assim, mas esse final de semana eu tava num evento na rua, fui numa barraquinha comprar cerveja. E aí o cara que tava vendendo cerveja era um cara branco, né? E tava aí o cara comprando cerveja. E nisso chegou umas meninas e virou pra mim e falou assim, ô, quanto que é a cerveja? Né? Aí o cara falou assim, por que você está perguntando para mim quanto é a cerveja? Ele falou assim, pô, mas não é você que trabalha aqui? Ou seja, né? Identificou um homem preto. O homem Uhum. preto tem que ser o trabalhador da rua, né? Sim. Esse cara é um cara advogado, trabalha até no fórum, assim, né? Mas identificaram ele como o cara que vendia cerveja. Aí o cara falou, pô, mas isso aí que você está falando isso aí é racismo. Aí a menina, é que você tá dodói, não sei o que lá, e aí o cara ficou com muita raiva, mas não guardou a raiva dele e aí foi conversar com a namorada, aí a namorada contou pras amigas, as amigas já foram conversar com a menina e tal. Aí ele falou assim, cara, e aí? A gente tava falando de violência. O que que eu faço com a minha violência quando eu sofro um racismo, né? Sim. E aí ficou todo mundo em silêncio, porque a gente não sabia responder sobre isso. E a roda é muito sobre isso, assim. É tipo, a gente não tá ali para ditar regras. Uhum. A gente não tá ali para dar ISO 9000 para ninguém, assim. Então não Sim. venha participar da roda e falar assim, olha, agora eu sou um cara desconstruído porque eu participo da roda da masculinidade e afeto. Então a gente tá ali para aprender, né?
E eu não sei. Eu não sofro racismo, então eu não sei como esse cara tem que tratar essa violência. Sim. Entendeu? Então, essas coisas que acontecem na roda. É. Cara, a gente fica até meio sem palavras, né? É isso. A gente fica sem palavras. Mas Sim, isso nos impacta, né? E aí eu não posso falar, pô, você é violento porque você é violento e apontar o dedo pra você, entendeu? A gente não pode ser violento, mas vamos não, entender por que as pessoas são violentas, sim. né? Sem passar um pano, né? Sem falar, tudo bem ser violento. Não, não é tudo bem ser violento, mas vamos entender por que você é violento. Vamos entender por Sim. que você é controlador, vamos entender por que você não quer abrir mão do seu privilégio para uma mulher, né? Vamos entender Uhum. tudo isso. E aí é ali, a roda é para isso, para a gente nos entender como homens, como machista, para a gente tentar E mudar o nosso também pensamento. entender, por exemplo, nesse caso, o que levou essa moça, essa mulher, a praticar esse racismo, né? Qual a estrutura, qual que é a história dela, né? O Exato. que foi ensinado, quais os valores, princípios dela. Não que ela seja certa. Exato, exato. Porque eu também acho que, voltando a falar do machismo, né, que a gente está falando bastante isso aqui, o machismo é um guarda-chuva de alguns preconceitos, Sim. né? Então, se você pegar o preconceito racial, não começou com duas mulheres, uma fazendo o outro de escravo, né? Não. Começou um cara inteligente, um homem branco inteligente, fala, pô, com esse cara forte, né, que os negros biologicamente há tempos atrás eram, eu acho que ainda não sei te afirmar sobre isso, mas é mais forte que o homem. Então, com essa Uhum. inteligência eu vou capturar esse cara forte, né? A minha inteligência vai fazer esse cara forte. Danilo, eu tenho a falar pra você que o negócio vai até um pouquinho mais além disso. Que um pouco dessa questão da escravidão começou quando a África era composta por diversas tribos, muitas delas rivais entre si. Então, num dado momento onde houve a colonização pelos europeus, as tribos rivais capturavam e indicavam é, essa tribo rival para ser escravizada. Que era uma forma de você ali eliminar o inimigo, né? E daí começou esse movimento, assim como no período antigo era comum você fazer escravos de guerra, né? Roma mesmo, chegou um dado momento que ele tinha mais escravos do que população. Os assírios foram os primeiros a ter escravos, né? Então é algo não necessariamente foi um branco que foi lá e escravizou, mas foi os primeiros escravos era espólio de guerra, espólio de guerra. Mas eram os homens, né? Eram os Eram os homens, homens, eram os né? homens, Então, homens. vem aí. A homofobia também é um guarda-chuva do, né? É um outro preconceito que mata muitas pessoas, né? Também é um guarda-chuva do machismo, né? Sim, Então, eu acho que a gente tacando essa parte de cima do guarda-chuva, a gente vai organizar muitos outros preconceitos, sabe? uhum, Por isso que é muito importante a gente ter essa consciência. sim, sim. E nessas rodas de conversas, quais as maiores barreiras que você tem presenciado? É fácil o homem chegar? Não, peraí, eu estou num momento protegido entre homens, então eu tenho a condição de falar. Ou você, ainda assim, você vê muita dificuldade. Ó, André, a dificuldade é que como a gente consegue fazer uma coisa de uma diversidade desses caras que estão ali, que ali estão, né? Então, pô, chegou um cara a gente conseguiu atingir um cara de 65 anos, né? Para mim é uma vitória. E aí vai ao mesmo tempo vai um menino de 17, né?
Então, desculpa, 20 e poucos, mas esse menino, ele tem um pouco de receio desse cara de 65 no sentido, pô, esse cara é muito mais experiente que eu. Então, tudo que eu falar aqui não vai ser. Esse cara é bem melhor, assim, sabe? Então, essa é uma dificuldade de falar. O restante, eu tô vendo quando os homens estão afim de conversar e um consegue colocar pra fora, né? A gente, os outros vão indo atrás. E a gente tem até uma tática, não sei se eu deveria falar aqui, Vamos lá. mas eu vou falar. Nós somos em dois, né? Quem toca a roda é eu e o Giovanni. E aí a gente faz a pergunta e sempre, ou eu ou ele, a gente se abre para falar. E aí a gente, quando a gente dá a abertura, aí os outros vêm atrás e acaba se abrindo. Vou te falar que dessas rodas que a gente fez, não teve, eu acho que não teve nenhuma vez que um homem não ficou só como ouvinte. Todos falaram, né? Mas é engraçado porque essa roda funciona porque só funciona com homem, né? Se a gente trouxer uma mulher nessa roda, eu acho que a roda não vai funcionar. Tenho quase certeza que a roda não vai funcionar. Porque eles vão ficar Inibidos, armados. armados. Né? Meu sonho eu estava até conversando com uma menina, psicóloga também essa semana, a Regina, e eu falei assim, ó, Regina, meu sonho era fazer uma roda mista, de falar, ó, porque a gente estava pensando, a gente tá bolando uma roda feminina. Tá. Para quê? Para essas mulheres trazer as questões delas pra gente, né? Sim. Pra gente entender um pouco. A gente conhece as dores que a gente vê no livro, né? Que a gente estuda, que essas meninas estão xingando a gente nas redes sociais, a gente consegue entender tudo isso. Mas a gente queria pegar mais detalhes, né? Para elas propor o que a gente tem que discutir também. Porque também se pegar só 3 homens para discutir o problema do mundo, né? Na nossa visão de homem, a gente não vai chegar muito longe, né? Por isso que tem que ser diverso ali os olhares. Então a gente queria trazer fazer uma roda só de mulheres. E aí eu falei, meu sonho é um dia fazer uma roda mista e as mulheres falam, ó, pessoal, com afeto, né? As mulheres falam, ó, pessoal, vocês estão ferrando a gente aqui, assado. E aí os homens falam, pô, a gente ferra isso porque nosso problema aconteceu isso. E aí meu sonho é um dia a gente chegar a isso aí. Vamos ver se daqui uns 30 anos que eu tiver mais experiente eu consiga tocar uma roda dessa. Sensacional. E Danilo, você fez intercâmbio na Austrália, Aham. você morou no Rio de Janeiro e essa questão de cultura também afeta a masculinidade, ou seja, tem países, tem lugares que são mais machistas, lugares que são menos machistas. Sem dúvida. Eu sou um cara que eu conheço um pouco. No Brasil eu conheço bastante, mas além de viajar, de ter contato, né? Porque, como eu te falei, eu gosto de conversar com pessoas, né? Então você vai, por exemplo, para Minas, lá ali tem um pessoal muito conservador, né? Você vai para o Nordeste, ali tem um pessoal que não tem muito papo para bater, né? Tipo assim, no sentido de, cara, vamos resolver o problema, a gente vai resolver aqui na faca e, né, quem sobreviver é o campeão, né? Isso tô falando ali no interiorzão, tá? Não tô Sim. falando nas capitais. O pessoal do Sul foram colonizados por europeus, né? Então a gente não consegue nem, Alemães, italianos. o machismo ali tá grande. Então cada lugar tem um tipo de masculinidade diferente, né? Então os mineiros são mais conservadores, mas eles são mais afetuosos, né? Se você pega a Europa, que é um lugar frio, você olha assim, parece que tem pouco afeto, né? Então realmente cada lugar tem o seu tipo de masculinidade diferente, né? E aí eu lembro a primeira roda que a gente fez, a gente pede para as pessoas trazer um pouco do recorte social, né? Da onde nasceu, qual a influência dos pais, alguma coisa assim. E aí você vê que tinha bastante pessoas, filhos de nordestinos ali, você vê que é mais ou menos parecido, né? Tinha um pessoal aqui de São Paulo também mais ou menos
parecido. Então tem sim uma diferença de cada lugar, um machismo diferente, sim. Entendi. E, Danilo, como é que você vê é, este novo homem? Ou como é que você enxerga esse movimento do homem repensar o papel dele como homem na sociedade, na família? Ó, eu não vou te falar como eu vejo, eu vou te falar como eu desejo, Uhum, tá? tá. Como eu desejo esse novo homem. O homem livre, cara. O homem livre Uhum, e que deixa as pessoas livres, né? Então eu quero que o homem seja aquilo que ele queira ser, sabe? Tipo, você não precisa ter a pressão de ser o pai de família, né? Mas você tem que ter você tem que ter as suas responsabilidades, né? uhum, Você tem que ser livre, mas toda liberdade requer responsabilidades. Quanto sim, mais livre você é, mais responsável você tem que ser, né? Então é o homem de querer faz o que quiser fazer, né? Sem se preocupar com o que o seu amigo vai pensar, sabe? Sem precisar contar vantagem, sem precisar contar mentira. O cara que possa chorar, o cara que possa receber e dar afeto, né? O cara que uhum, possa estar mais próximo dos filhos, não abandonar os filhos, sabe? O cara que tenha consciência, o cara que quiser ficar com outro homem, fica com outro homem. O cara que uhum, possa permitir que a esposa dele, né, é até uma questão meio liberal assim, mas sei lá, deixa a esposa dele livre de decidir o que ela quer pra vida dela, sabe? uhum, Sem amarra, sem prisão, né? Eu desejo isso para, aliás, para nós homens, só que nós somos muito mais presos, mas para a sociedade em geral, né? As sim, pessoas têm que ser livres, né? A gente não pode ficar preso dentro dos conceitos do cristão, da sociedade, do trabalho. O psicanálise trabalha aí para isso, né? Para a gente ter uma liberdade e conectar que os nossos pensamentos sejam alinhados com as nossas falas e alinhados com os nossos comportamentos e que tudo isso seja bom para a sociedade, né? Para não virar sim, esse red pill que pensa uma bosta, fala uma bosta e age como uma bosta, sim, né? Então é esse o meu desejo para os homens e para a sociedade em geral, porque eu não quero fazer isso só para os homens, tá? Eu penso na sociedade, mas eu acho uhum, que mudando os homens a gente consegue melhorar bastante coisa. sim. Danilo, adorei esse bate-papo, mas antes da gente encerrar, eu quero que você, olhando para essa câmera aqui, divulgue novamente o perfil de vocês nas redes sociais, se quiser divulgar o seu também, até porque acredito muito no poder desse movimento que, que vocês estão fazendo, que vocês estão iniciando e no poder transformador do que vocês estão realizando. Então, assim, para que os homens que estão nos assistindo, para que as mulheres que na vida delas elas conhecem diversos Uhum. homens, Sim, sim. né? Uhum. Elas que estão nos assistindo também, elas possam assim, olha meu amiguinho, ó, Ó, dá uma olhada tem uns aqui. menininhos ali. Tem uns meninos que tem umas conversas lá que é É, interessante, né? exato. Então, Exato. aproveita, lança o arroba aí, como é que faz para procurar? Bom, eu queria agradecer também o papo, né? Foi meu primeiro podcast, né? A gente tá, Arrasou, viu? Foi obrigado. A bem. gente tava batendo um papo antes. Quando você falou valendo, o coração ficou nossa, agora tá valendo, né? Já foi batendo ansiedade, mas foi muito gostoso mesmo. Eu agradeço a oportunidade, né? E aí eu queria falar do nosso perfil, que é @masculinidade e afeto, tudo junto, né? Quem quiser procurar a gente no Instagram, nesse arroba vocês conseguem encontrar mais sobre os nossos trabalhos, né? Lá a gente indica livros, a gente indica filmes, a gente tem feito umas postagens para trazer consciência, para a gente deixar de ser essa pessoa machista, assim, né? Eu sei que está muito enraizado
na nossa vida, na nossa sociedade, mas é possível a gente ser mais leve, a gente ser mais livre. Então pode procurar a gente, se quiser mandar alguma mensagem lá pra gente, a gente responde. Se quiser procurar alguma parceria para colocar esse trabalho na empresa, para colocar dentro de uma escola, para colocar em qualquer lugar, a gente consegue formatar uma roda de conversa. Eu participo de um grupo, Danilo, que, bem dizer, eu acho que 90% desse grupo é composto por homens, na sua grande maioria brancos. A média de idade está entre 60 a 65 anos. E eu acho que eles estão precisando ouvir um pouquinho desse novo homem, né? Até para poder passar isso para os filhos, para os netos. Exato. E dá tempo de mudar, viu, André? Tem gente que chega e fala, não vou mais mudar. Não, dá tempo de mudar, né? E para as mulheres também, os homens que estão vendo a gente, entre no nosso Instagram, as mulheres também, que a gente sabe da dor, né? A gente não vive a dor que vocês vivem, mas a gente está ali no dia a dia, a gente sabe da dor que nos é relatado, né? Então pode indicar isso para outras amigas, para os maridos, para os amigos, né? A gente está ali para abraçar todo mundo. E tem a minha página pessoal, né? Pessoal não profissional, que é dan.moreno.psicanalista, né? Então eu trabalho na minha clínica também muita questão de relacionamento, né? Vem muito homem me procurar por conta disso, e consigo ajudar as mulheres também, né? Que tiver problema com esse relacionamento tóxico, né? Isso eu trabalho bastante. Trabalho com o pessoal que está fora do país, né? E aí eu tenho a formação também de terapeuta intercultural, que é uma dor diferente ali, quem tá fora do país sente a saudade de casa e tal. Então eu também tenho essa especialidade. E atendo para quem tiver precisando, dá um toque na nossa página lá também, na minha página profissional, me chama no DM lá que a gente converse também. Sensacional, Danilo. Eu adorei esse bate-papo e assim, Obrigado, André. vou te convidar mais vezes. Vamos sim, vamos sim. Vou... Aproveitar que passou esse medo, esse primeiro impacto. Legal, foi uma experiência bem bacana, obrigado mesmo. E vamos conversar, vou vir com novos projetos aí e aí eu venho para divulgar aqui. Perfeito, combinado. Tá certo? Tá certo. E você que está nos assistindo aí, o que vocês acharam desse bate-papo? Eu adorei. Eu gosto de bate-papo assim, que a gente, além do que a gente já sabe, a gente acaba aprendendo, adquirindo novos conhecimentos e que em muitas ocasiões, muitas vezes, faz a gente até pensar de uma forma diferente. Puxa, eu pensava desse jeito, mas depois desse bate-papo comecei a pensar de uma forma diferente. Então, você que tem essa mesma sensação, que gosta de bate-papo assim, então aproveita, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha. Ficou com alguma dúvida? Deixa essa dúvida aqui no comentário, eu vou responder. Aquilo que eu não souber responder, caminho para o Danilo também irá responder. E é um prazer enorme tê-los aqui e espero vocês até um próximo episódio.